Salve, gente boa! E aí, prontos para mais uma reflexão? Queridos, eu quero te pedir, por favor, que você possa estar compartilhando esse vídeo. Está sendo bênção para a tua vida. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Vamos fazer a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas. E se você não está inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho, marque ele todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos que estiver postando. A ideia é que diariamente a gente esteja colocando esses vídeos com uma reflexão que é rápida, uma reflexão que é bem curta, mas que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Amém? Então a gente está começando aí na carta de Paulo aos Efésios. A ideia é que depois a gente vá para Filipenses e a gente consiga estudar toda a Bíblia de uma maneira apaixonante. Amém, querido? Deus te abençoe grandemente. A reflexão de hoje está em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículos 5 e 6 de Efésios 1. Querido, aqui tem muita informação que é difícil a gente poder colocar em um vídeo tão curto. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas, 3 pontos aqui muito importantes que eu quero que os irmãos pensem nisso e façam essa reflexão aí ao longo do seu dia. A primeira coisa, querido, é que o texto já começa aqui, o versículo 5, em algumas traduções aí, esse início está no final do versículo 4, mas depois do ponto, quando fala da irrepreensíveis em sua presença, vem um ponto, e aí logo depois essa oração, ela começa dizendo que foi em amor que Deus nos predestinou. E eu quero começar essa reflexão aqui, querido, que ao contrário do que o mundo pensa a respeito de nós, ao contrário do que a nossa vida tem como parâmetro, ao contrário do que as pessoas lidam conosco, ao contrário daquilo que a gente já sofreu em relação a diversas pessoas, ao contrário até do que a gente mesmo sente ou que a gente mesmo faz, a despeito disso tudo, querido, Deus nos escolheu em amor, Deus agiu na nossa vida em amor, Deus cuida de nós em amor, Deus nos escolheu em amor, é por amor, querido, você tem um propósito na tua vida e Deus fez isso por amor, é o amor dele que fez isso. E às vezes a gente se desvia desse propósito que Deus traçou para nós, porque a gente tem a condição de burlar esse caminho e fugir desse caminho que Deus traçou. E o texto começa dizendo, em amor nos predestinou, ou seja, Deus traçou para nós um plano, Deus fez sonhos, Deus tem expectativas. Querido, entenda isso, Deus tem expectativas na tua vida. Deus criou você com uma expectativa, que você chegasse a um determinado lugar, que você fizesse determinadas coisas, que você alcançasse algo que Ele preparou para você. Você consegue entender isso? Que um pai tem expectativa num filho? Quando você pinta um quadro, você tem expectativa naquele quadro. Quando você escreve um livro, você tem expectativa naquele livro. Então todo criador tem expectativa na sua criatura. Todo criador cria algo e tem uma expectativa naquilo que ele criou. E assim somos nós, queridos. É Deus diante de nós. Deus nos criou e Deus tem expectativas. Por isso diz aqui que nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aqui a segunda coisa que eu queria que você pensasse, querido, é que nós não somos filhos naturais. Os filhos naturais são os descendentes de Abraão, querido. Talvez nem existam mais hoje consanguíneos assim, talvez muito poucos ainda que sejam consanguíneos puros, descendentes de Abraão. Nós somos adotados, nós não éramos filhos, nós passamos a ser adotados. Deus nos adotou, querido. Deus nos incluiu. Lembra do texto de Davi com Mefibosete? Davi fez questão de lembrar, olha, quem ainda é lá descendente de Saul, porque ele era o rei, ele poderia não prestar, ele poderia não servir, Saul não valia nada, Saul era um homem muito ruim, mas Davi fez questão, esse reino, essa mesa é do rei, e se houver descendente do rei aqui, ele vai sentar a essa mesa, não importa se é aleijado, não importa se é defeituoso, não importa se tem problema, se é descendente do rei, eu vou colocar porque tem direito à mesa do rei, eu vou te tirar da onde for e vou te colocar na mesa do rei, porque Deus me colocou aqui
como rei. Eu não era para estar sentado aqui como rei, mas Deus me colocou. Então Davi fez a justiça de colocar na mesa, sentar na mesa e comer com o rei todos aqueles que eram descendentes. Então Davi não era. Davi foi um escolhido por Deus, Davi foi enxertado ali naquele meio, Davi foi colocado ali para ser rei e por Deus. Então nós somos adotados, que Deus nos adotou, Deus nos escolheu para sermos filhos. A gente não era e Deus nos fez ser filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Aí vem a terceira coisa que eu queria colocar aqui, que nós somos filhos por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, né, pelo qual nós nos tornamos filhos, com o bom propósito da sua vontade. Querido, toda vontade de Jesus Cristo, ela tem um propósito sobre as nossas vidas. É aquilo que a gente começou falando, foi em amor que Deus nos fez. Deus nos fez em amor, para que a gente cumprisse um propósito que Ele tem. Se você tem dificuldade para entender qual é o propósito de Deus na tua vida, o que você faz? Abre uma célula, fala de Jesus, evangeliza o seu vizinho, evangeliza todo mundo, começa a falar de Jesus, participa de estudos, faz uma série de estudos. Lá no Uniatitude tem um monte de estudos, participa de um curso alfa, faz o curso alfa com alguém, começa fazendo, e aí você vai começando a identificar, Deus vai começando a tocar no teu coração. Eu me lembro na época que eu jogava bola, tinha um amigo que há muitos anos que eu não vejo, né, ele se formou em sargento e ele saiu do Rio de Janeiro, e a gente jogava bola e eu era da ala direita, e tinha uma coisa que era um linguajar nosso, né? Ele tocava a bola e falava assim: vem comigo que no caminho eu explico. Ou seja, a gente ia tabelando até chegar no gol, e aí normalmente virava gol. Então vem comigo que no caminho eu explico. Querido, se você não está entendendo o teu propósito ainda diante de Deus, Deus está te falando nesse dia: vem comigo que no caminho eu explico. Participa de uma célula, estuda a palavra, não falte culto, faça cursos, faça o curso alfa, faça curso de avivamento, itere, faça um plano de leitura, né, de 1 ano da Bíblia, sabe? Se empenhe em caminhar com Deus, que com certeza Deus vai te explicar. Nesse percurso, Deus vai fazer você entender qual é o propósito dele para a tua vida. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que não falte em você propósito. Nunca desanime, nunca acorde desanimado, nunca acorde fraco, porque Deus tem sonhos, Deus tem expectativas na tua vida, que você faça a obra dele e que você faça o reino dele crescer. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.